Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Nós iremos realizar a oração antes, porém, desta feita nós vamos falar de Abacuque, o profeta Abacuque. O autor desse livro é o próprio Abacuque, a data é 607 antes de Cristo, quer dizer, essa data ainda é antes do povo judeu, o povo de Jerusalém, ser escravo na Babilônia. Estamos estudando sobre esses 12 últimos profetas aqui que escreveram os últimos livros do Velho Testamento e a gente encontra coisas interessantes, fatos realmente curiosos. Deixa-me pontuar mais ou menos o timeline, a linha do tempo, só para você chegar aqui a esse ponto conosco. Então vamos começar pontuando da criação do livro de Gênesis, a criação, até Noé. Então a gente vê esse povo aí antediluviano até Noé, certo? De Noé em diante a gente vai deparar na 9ª geração do filho de Noé chamado Sem, que começa com Abraão, que é Abraão. Aí de Abraão você vê aí Abraão, Isaque, Jacó, que se torna Israel. Israel entra no Egito com apenas 70 pessoas e fica esse povo do Egito de 70 pessoas, saem a cerca de quase 3 milhões de pessoas, Moisés trazendo esse povo, caminhando pelo deserto, chega no Monte Sinai, Deus dá as instruções a Moisés, para Moisés dar para esse povo, e ali eles saem montando o santuário. Toda vez que monta o santuário até chegar na Terra Santa. Quando chegou na Terra Santa, cruzou o Rio Jordão. Dessa vez Moisés já ficou para trás, que já morreu, e é Josué que leva. E Josué, ele tem 110 anos quando morre e começa o período dos juízes, certo? Dentro dessa cronologia bíblica, os juízes, que são os livros de juízes, até chegar Samuel, que Samuel ungiu Davi como rei. Então, esse é o melhor período de Israel, quando Davi é rei, e aí muitas conquistas, os judeus servindo o Deus de Davi, é tão certo que até hoje os judeus têm um respeito muito grande por Davi, o rei Davi, até por causa dessa profecia de que o reino de Davi, a sua descendência, seria um reino eterno. Por isso que Jesus Cristo é da descendência, da linhagem de Davi, e realmente ele está implantando esse reino eterno, que aí quando morre Davi, certo, que entra seu filho Salomão, aonde ele começou a fazer tudo que era errado perante o Senhor, e o Senhor divide o reino, que foram 10 tribos para o reino norte, que deu o nome de Israel, e ficou o Jerusalém, que foi Judá e Benjamim, 2 tribos. E quando chega mais ou menos no ano 722 a.C., quer dizer, essas 10 tribos elas são eliminadas, praticamente elas param de existir, porque com a invasão dos assírios mata muitos e leva o resto do povo como escravo para a Síria. E é justamente isso aonde eu quero chegar para os amigos que estão me acompanhando nesse estudo dos 12 profetas dessa época, que é mais ou menos nessa época que esses 12 profetas, eles estão trabalhando, profetizando, pregando e falando para os judeus não continuarem com a idolatria, fazendo o que é mal perante o Senhor, porque caso contrário, eles iriam cair na Babilônia como escravos. Só que os judeus
não deram ouvidos à voz dos profetas. E é aí aonde a gente chega nessa data, 607 antes de Cristo. Interessante que a história mostra de que no ano 605 é quando Nabucodonosor invade Jerusalém, quer dizer, cerca Jerusalém, não é verdade? Então aqui mostra que está faltando 2 anos para acontecer esse evento. Mas muito interessante, porque é um período de que muitos profetas estão profetizando, mas o povo está com o coração endurecido. Vamos ver aqui, vamos ler a época, desse livro Abacuque. Vamos falar de Abacuque. A época, embora nada se saiba sobre o próprio profeta, cujo nome significa abraçador, talvez expressando seu amor por Deus. Sabemos algo sobre a época em que profetizou. Seu ministério ocorreu pouco antes da primeira invasão de Judá por Nabucodonosor em 606 a 605 a.C., quando Daniel e os outros foram levados para a Babilônia. Abacuque foi comissionado a anunciar a intenção divina de punir Judá com a vindoura deportação para a Babilônia. O rei de Judá da época, Jeoaquim, é descrito pelo profeta Jeremias com as seguintes palavras: os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância e para derramar sangue inocente e para levar a efeito a violência e a extorsão. Jeremias capítulo 22, são essas referências. O próprio livro de Abacuque capítulo 1, 2, 2 Reis 23 e outras referências, E as perguntas de Abacuque. As perguntas, o livro nos apresenta o quadro de um homem que confiava em Deus, mas que estava perplexo diante da vida. As perguntas de Abacuque foram 2. Primeiro, por que Deus permitia que o mal crescente em Judá permanecesse impune? No livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 2 ao 4. E a outra pergunta, a segunda pergunta, como podia um Deus santo justificar o uso dos babilônicos, caldeus, um povo ainda mais ímpio, e os judeus para punir Judá? Quer dizer, como que Deus ele permitiu um povo mais ímpio do que os judeus, que eram os caldeus, os babilônicos, para punir os judeus. Você também vê isso aí no capítulo 1, versículo 2, e também no capítulo 2, no versículo 1 aqui de Abacuque. E a resposta, a primeira pergunta é registrada no capítulo 1, no versículo 5. E a segunda, no capítulo 2, versículo 2. E o livro consiste de uma teodiceia, uma defesa da bondade e do poder de Deus em vista da existência do mal. Então essa teodiceia é uma palavra filosófica, mas mostrando justamente justificar que Deus é bom. O livro contém também apenas 3 capítulos, o esboço de Abacuque aos problemas de Abacuque e também o louvor de Abacuque. É o livro que eu indico para os amigos do canal É Tempo de Oração ler nesse dia de hoje, meditando. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me levanto agora em oração, pedindo ao Senhor em favor de todos que estão acompanhando comigo esse estudo dos 12 profetas menores que escreveram os últimos livros do Velho Testamento. Assim como o Senhor foi com esses homens no passado, seja conosco nos dias de hoje. Eu quero apresentar ao Senhor todos que estão dentro desse canal, que estão inscritos e também os que não estão inscritos, cada um com a sua casa, a sua família, que o Senhor os visite e os abençoe, fazendo com que o dia de hoje seja um dia cheio
cheio de luz, de graça, e que o Senhor, meu Deus, venha trazer para cada um a sua necessidade. É o que eu te peço e já te agradeço pela fé sobre a tua palavra, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, amigos, você que está me acompanhando nesses estudos, eu gostaria que você escrevesse amém, ligando na terra, ligando no céu. Procure evangelizar as pessoas através desse canal, mostrando para as pessoas que é um canal de oração, de mensagens e de fatos curiosos. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Dê um like aí, um joinha quem não deu, e até o próximo.